Meus irmãos, é tempo de ouvir também a voz do Senhor através da pregação da palavra do nosso Deus. Como é bom olhar para a igreja do Senhor Jesus e ver como Deus tem abençoado, a despeito dos problemas, é claro, mas como Deus tem sido maravilhoso e gracioso com a nossa família na fé. Eu quero convidá-los então para que nesta noite, mais uma vez, a gente possa ser edificado pela palavra do Senhor. Gostaria então de convidar a amada igreja a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 1, onde nós vamos nesta noite então, dando continuidade à exposição que iniciei no domingo passado, desde o verso 5 até o verso de número 10. Eu vou repetir para que você tranquilamente consiga encontrar a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, onde nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 10. Meus irmãos, no domingo passado eu fui acometido de uma gripe, segundo aí o bullying que fizeram comigo, uma gripe masculina. Eh, e eu queria dizer para os irmãos que a minha voz é melhor sem a gripe, mas eu nem posso muito dizer isso, né. Mas peço a paciência dos irmãos que eventualmente eu Ah, não conseguirei falar todas as frases, precisarei dar algumas pausas algumas pausas, melhor dizendo, né, um pouco maiores, tá bom? 1 João, capítulo 1, a partir do verso de número 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Irmãos, eu vou tentar não tossir tanto aqui à medida em que eu for falando, mas com o microfone tão perto da boca, né, é difícil não tentar, segurar aqui. Irmãos, nós temos iniciado uma jornada fascinante na carta do apóstolo João, onde, mesmo que de uma forma talvez condensada, por assim dizer, uma vez que a carta não é uma carta extensa, mas que traz em si, que traz no seu bojo, que traz nas suas páginas verdades tão importantes e ao mesmo tempo tão essenciais para a vida do povo de Deus. E nessa noite, meus irmãos, não é diferente. Porque quando eu, olhei para esse texto, eu me lembrei de que, infelizmente, nós, como cristãos, nós olhamos quando, ah, estamos ligados ou quando alguma pessoa famosa está ligado ao cristianismo ou se proclama como cristão, nem sempre nos parece que essas pessoas dão um bom testemunho. Aliás, os cristãos que andam ou que trafegam na mídia ou que nós vemos com mais frequência, por assim dizer, muitas vezes servem, na verdade, de mau exemplo do que de um exemplo de piedade e um exemplo de espiritualidade. Mas, irmãos, antes que você jogue pedra aqui, talvez lembrando de um artista, de um ator, um jogador e alguém desse meio, nós temos que pensar que nós vivemos num tempo em que a espiritualidade, ela normalmente, ela se torna uma espécie de espetáculo exterior. Não é verdade? Ser evangélico talvez leva a essa conotação.
no sentido de que quem é o espiritual? Pelo menos para a grande maioria do povo evangélico no Brasil, é aquele que de alguma forma experimentou de coisas exteriores. A gente sabe de algumas denominações, inclusive, que dizem que o espiritual é aquele que faz o quê? Que fala em línguas. O espiritual é aquele que roda, é aquele que, enfim, faz determinados malabarismos. É interessante porque fica nos parecendo que a ideia de espiritualidade está, quem sabe, mais ligada ou pesa mais, digamos assim, na minha aparência, na minha reputação. Ver um crente de terno e gravata hoje talvez seja um significado de alguém espiritual, não é verdade? Afinal de contas, olha os seus trajes, olha o seu vocabulário, ele anda com uma Bíblia debaixo do braço. Contudo, meus irmãos, a fé cristã, ela não se sustenta pela aparência. O que nós pregamos aqui na igreja não é a aparência, não é a casca, não é o exterior. Embora talvez use terno, gravata para pregar, mas isso não deve jamais ser um indicador de espiritualidade ou, quem sabe, indicador da minha comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, a primeira carta de João nos leva a voltar ao fundamento. E a pergunta que eu quero responder nesta noite, então, o que de fato marca alguém como cristão? O que de fato imprime nessa pessoa essa marca tão importante de um cristianismo autêntico? E João nos diz que não é outro senão a santidade revelada pela palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, nesse pequeno trecho dos versos 5 a 10, nós somos confrontados com a glória da luz divina e com a necessidade de vivermos de forma íntegra para o Senhor. Marcados, irmãos, não por uma confissão apenas de lábios, mas uma confissão sincera do nosso coração. Por uma comunhão autêntica e, como diz a carta, pela purificação contínua que nós temos em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, entendendo a importância desse tema para nós hoje. No mundo em que tudo parece-nos ser muito de aparência e falta muitas vezes conteúdo, essa verdade ela se aproxima e vem até os nossos arredores e entra também dentro da nossa igreja. Portanto, irmãos, o tema da mensagem de hoje ele é urgente e o tema é andando na luz, confissão, comunhão e purificação. Vou repetir para que você possa entender. Andando na luz, confissão, comunhão e purificação. A primeira questão, então, que João nos revela aqui é de que Deus é luz. Olha a afirmação categórica que ele faz aqui no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. E que mensagem é essa? O que João quer nos passar? Qual que é essa mensagem tão urgente? E a mensagem é: Deus é luz. Irmãos, essa declaração não é apenas uma descrição, talvez poética, que o autor faz de Deus, mas é uma revelação essencial sobre a sua natureza. Luz nas Escrituras, meus irmãos, simboliza o quê? Santidade. Luz nas Escrituras simboliza o quê? Verdade. Luz nas Escrituras simboliza o quê? Pureza. Luz significa revelação gloriosa do Senhor. E João nos diz então que Deus é a fonte de toda a verdade. Deus é a fonte de toda a justiça. Ele não apenas possui luz, mas ele é a luz. Isso então, meus irmãos, significa que nele não há espaço, nenhum centímetro quadrado, nenhum milésimo, não há espaço para pecado, não há espaço para erro, não há espaço para o engano, não há espaço para a corrupção. Deus é luz em absoluto, de forma plena, e nele não existe qualquer traço de sombra ou variação. Irmãos, é assim que a palavra do Senhor nos apresenta. Deus, ele é a luz.
Ele não tem a luz hoje, mas ele é a luz. E a pergunta é que, já que João fala isso, ele vai dizer: "Se ele é a luz", ele vai completar esse significado no mesmo verso dizendo: "E nele não há treva nenhuma". Ou seja, nele não há nenhum resquício, nenhuma fagulha de erro ou engano. João, meus irmãos, usa uma construção muito enfática. Olha como ele elabora o seu texto, porque ele quer eliminar qualquer tipo de dúvida ou ambiguidade. Ele está querendo que você, como crente, entenda de uma vez por todas, de forma muito clara, que Deus é luz e nele não há trevas. E essa luz, meus irmãos, absoluta, ela revela, ela julga, ela guia e ela purifica. Quando nos aproximamos então de Deus, nos aproximamos de uma realidade que é santa. Quando nos aproximamos do nosso Deus, nos aproximamos daquele que é perfeito em todo o seu proceder. Aliás, quando nós passamos hoje pela liturgia, nós lemos lá o quê? Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, um sinal claro da santidade do nosso Deus. Assim, meus irmãos, a revelação de que Deus é luz coloca um marco fundamental. Sabe qual é esse marco? Que a comunhão com Ele só pode existir na base da verdade e da santidade. A gente pode muitas vezes, e a gente faz isso, a gente pode enganar as pessoas ao nosso redor. Que a gente é meio craque em fazer isso muitas vezes. A gente pode enganar o nosso cônjuge, a gente pode enganar os nossos filhos, a gente pode enganar até os nossos pais, os nossos amigos. Mas Deus conhece a realidade do nosso coração. Irmãos, não há aqui comunhão entre as trevas e a luz. Não podemos nos achegar a Deus mantendo uma vida nas sombras, pois a sua presença, ela expõe e transforma. Quando nós nos achegamos ao Senhor, nós temos ou devemos entender que a vida, ela é transformada por essa luz. Se você vem até a igreja, se você frequenta as reuniões periodicamente, é uma coisa boa e é salutar fazermos isso, mas se o seu coração ele não está em comunhão com o Senhor, se você ainda guarda os resquícios do velho homem, os seus pecados de estimação, eu quero dizer que você não tem experimentado da comunhão com Deus. E talvez você olhe para mim e fale: "Pastor, mas como é que isso pode acontecer? Pastor, como isso pode se dar na vida de pessoas que vêm à igreja?" Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor e nos levamos até as histórias do Antigo Testamento, você vai se lembrar de uma história de um homem chamado Jacó. Você lembra dele? Jacó que teve o seu nome mudado. Ele não era mais Jacó, ele era Israel. Em determinado momento, Deus já havia mudado o seu nome e Deus o chama mais uma vez. Ele estava indo agora encontrar com seu irmão. Aquele irmão, o Esaú, que ele havia brigado lá atrás. Em determinado momento, ele está passando com a sua família. Ele já havia experimentado do Senhor. Ele já havia falado com Deus, já havia tido a sua experiência com Deus. Mas quando ele vai passar, ele chama a sua família e faz a purificação da sua família. E sabe o que me mais, digamos, me chama a atenção nessa história? Que ao purificar a sua família, ele vê na sua própria casa a idolatria. Na sua família, todos levavam deuses do lar. A idolatria estava dentro da sua casa. E a pergunta é: mas como? Era Jacó. Jacó, quando nós lemos normalmente sobre ele, a Bíblia diz: Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Como a idolatria podia estar dentro da casa dele? E a resposta, meus irmãos, é justamente que muitas vezes nós não fazemos ou nós não obedecemos os preceitos da palavra do Senhor. E essa luz a que nós vemos aqui no primeiro verso, parece muitas vezes não nos incomodar, não é verdade? É interessante para quem já foi em alguma concessionária de carro, não sei se vocês, foram em alguma ou em algum momento da vida,
normalmente a luz, ela não é muito forte, já notaram isso? E ela não fica muito bem apontada para os carros lá. Isso tem a ver para a gente talvez não enxergar muito bem as falhas. Porque quando a luz está muito perto, a gente enxerga com nitidez o quê? Todas as falhas, não é verdade? Aliás, se você quiser saber, né, se o carro que você vai comprar, alguma coisa assim, tem os defeitos, o que que você faz? Você pega a lanterninha do seu celular e inspeciona item a item. Um marceneiro quer saber se o móvel está perfeito, o que que ele faz? Ele coloca uma luz pertinho. E por que isso, irmãos? Porque quando a luz está perto, nós enxergamos os erros com mais clareza. Quando a luz está perto, nós enxergamos os erros com mais clareza. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós enxergamos o nosso pecado. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós enxergamos o quão nós precisamos do Senhor. Mas é interessante pensar que muitas vezes a gente faz isso comparando. Quer ver uma ideia? A gente faz assim: olha, eu posso ter determinado pecado, mas olha aquele irmão ali. Ele leva o pecado A, o pecado B e o pecado C. Eu, pelo menos, eu só tenho o pecado A. Não é mais ou menos assim que a gente faz? A gente compara a nossa vida como? Olhando para o erro da pessoa. Mas a Bíblia é muito clara em dizer, você tem que olhar para o seu coração. Os momentos de contrição na igreja são os momentos em que nós olhamos para nós. Não é o momento de você olhar para quem está do seu lado, mas é de olhar para você. E a pergunta que você tem que sair daqui, claro, é você tem moldado e mudado o seu coração segundo a verdade transformadora da palavra do Senhor. É interessante porque hoje, em pelo menos 2 ou 3 momentos em orações distintas, nós nos deparamos com uma frase que é muito bonita. Quando o orador disse: "Senhor, leva-nos cativos à sua palavra". Que frase bonita, na verdade? E o que é levar cativo a sua palavra? Senhor, eu quero estar preso tão somente ao que é verdade, ao que a palavra preceitua. Isso, irmãos, é andar na luz. Mas notem que, se em um primeiro momento Deus é luz, e João faz essa análise aqui, mostrando que ele é luz e que não há nele treva nenhuma, num segundo momento, no segundo ponto, no verso 6, João confronta uma incoerência que muitas vezes a gente acha que é possível viver. A gente acha que é possível a gente conservar os nossos pecados e ainda achar ser possível manter comunhão com Deus. E olha o que ele diz para a gente no verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que a palavra nos diz aí, irmãos? Mentimos. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Eu não, meu irmão. A palavra de Deus. Se você tem andado dessa forma, você é mentiroso. Essa é uma palavra forte, não é verdade? Quando nós dissemos que temos comunhão com Deus, quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: não, mas eu estou em comunhão com o meu Senhor, mas as minhas obras, o meu coração, revela alguém distante de Deus. A palavra claramente, categoricamente, nos chama de mentiroso. E o verbo aqui, a ideia de dizer, aparece várias vezes como uma espécie de alerta contra uma espiritualidade apenas verbal. Ou seja, desconectada de uma vida prática. Irmãos, Deus não quer apenas as nossas palavras, Ele não quer que a nossa espiritualidade, que a nossa santidade se dê tão somente no campo das ideias, mas Ele quer que todo o seu coração, todo o seu proceder, que toda a sua vida seja de fato de comunhão com Ele. Andar na luz é colocar diante do Senhor tudo o que nós temos. Não é suficiente professar só a sua fé. Esse é um passo importante que a gente deve fazer, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos professar a nossa fé diante dos homens, mas esse professar a fé não deve ser somente o ato da fala, mas deve ser todo o seu coração. E aqui, meus irmãos, há uma grande advertência para nós. Sabe por quê? Porque muitos de nós já conhece essa palavra. Aliás, esse versículo que nós lemos, 1 João 1, de 5 a 10, é um texto comum que nós colocamos na liturgia em que momento? No momento da contrição. E o momento da contrição é para quê? Para refletirmos sobre a nossa vida. Então você já leu sobre isso.
Portanto, meus irmãos, viver de aparência é o maior erro que você pode fazer, mas não é o erro para o pastor. Não é o erro talvez para o irmão que está do seu lado, mas é o maior erro que você comete para você mesmo diante de Deus. Andar nas trevas, meus irmãos, aqui significa não apenas cometer pecados, porque a gente sabe que nós pecamos. E o texto não está dizendo o seguinte: olha, se você pecou uma vez, você está destituído. Não, mas ele está dizendo que é viver deliberadamente de forma contrária à vontade do Senhor, escondendo-se a verdade sobre si mesmo, fingindo uma espiritualidade, meus irmãos, que não encontra na sua vida reflexo disso, que não condiz com a sua vida. João, meus irmãos, ele não deixa espaço aqui para hipocrisia. João não abre brecha para um coração hipócrita. A comunhão com Deus é luz e a luz ela não coexiste com as trevas. Ou estou na luz ou estou nas trevas. Mentir sobre essa comunhão, meus irmãos, é uma traição. E ele vai dizer, olha que interessante, mentimos, e ele quer salientar isso, é interessante porque ele sempre usa o contrário para reforçar a sua ideia. Quando ele diz mentimos e não praticamos a verdade. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas João é tão enfático nesse texto, porque ele diz, olha, não ande, Deus é luz e não tem trevas. Você não pode mentir e não pode faltar com a verdade. Parece até para nós de uma certa repetição da mesma ideia. E eu sempre fico pensando, se alguém está repetindo muitas vezes a mesma ideia, é porque ele quer deixar claro isso para você. A gente faz isso com os nossos filhos, não é? Quando você quer esclarecer na mente deles, ou quer dar uma lição importante para eles, você fala uma vez só? Você faz o quê? Você fala, você repete e, se possível, você repete, repete, repete. Tanto é que uma das críticas que os nossos filhos nos fazem normalmente é o quê? O papai e a mamãe sempre fala a mesma coisa. Não é verdade? Você já não sofreu críticas como essa, como pai e mãe? Porque é preciso, meus irmãos, reforçar a verdade. E às vezes eu olho para essa advertência e fico pensando como essa advertência ela é atual. Como essa advertência ela é necessária. Em nossos dias, muitos afirmam seguir a Cristo, mas continuam vivendo práticas que desonram o Evangelho. Sem arrependimento, sem mudança, sem disposição. Certa vez eu vi um desses famosos que se intitulava cristão, frequentava determinada igreja e disse o seguinte: que o que importa é o coração dele, o que ele faz com o corpo dele, como ele vive a sua vida conjugal, isso não importa, porque o que importava para ele é que ele estava em comunhão com Deus. E isso, meus irmãos, é categoricamente o quê? Mentira. Isso é categoricamente mentira. Um coração que ama o Senhor é um coração que obedece a sua palavra. Um coração que ama ao Senhor é um coração que vive na verdade. E é interessante João falar isso, sabe por quê? Porque quando João escreve essa carta, ele tinha ali dentro da igreja pessoas que viviam uma espécie de doutrina que a gente poderia chamar de um protognosticismo. Para que os irmãos entendam, eu falei disso um pouco na semana passada, era uma espécie de filosofia que entendia o seguinte: a alma é boa, o que é espiritual é bom, mas o que é matéria é ruim. E se a matéria e se o corpo é ruim, não importa muito o que eu faço com o meu corpo. Eu posso viver de forma promíscua, eu posso viver num comportamento totalmente agressivo e entregar qualquer tipo de vício, porque isso não tem problema, porque o importante é que o meu espírito esteja, digamos, abre aspas, iluminado. E João diz: isso é, é mentira. Não dá para servir ao Senhor e aos vícios. Não dá para eu servir o Senhor e o meu coração idólatra e pecaminoso. Não dá para eu achar que eu posso ficar de qualquer jeito e achar que eu estou tudo bem e que minha comunhão com Deus está bem. João categoricamente nos diz: quem assim procede, quem anda assim, mente e não pratica a verdade. João está dizendo: isso é mentira. E essa mentira, meus irmãos, compromete todo o relacionamento com Deus, quanto à integridade, ao testemunho e ao modo que nós devemos viver. Mas a pergunta aqui não quer calar o seguinte:
Pastor, eu entendi então que Deus é luz. Eu entendi então que eu não posso viver nas trevas. Mas agora a pergunta: e o que eu faço? Porque olhando para essa mensagem, meu coração se sente mal de saber que muitas vezes eu não tenho vivido uma espiritualidade genuína. Irmãos, e a palavra de Deus é tão graciosa que a partir do verso 7 e até o verso 9, João nos dá o caminho da restauração. E como é bom entender, meus irmãos, que a graça pode mudar a sua vida. Se talvez esses primeiros momentos da mensagem casaram no seu coração e falaram: "Isso eu não estou sendo fiel", que a palavra de Deus nos diz. João agora, ele diz o seguinte para nós: "Se porém andarmos à luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado". Irmãos, aqui está um coração da vida cristã autêntica. Isso significa que viver à luz da verdade de Deus é estar exposto à santidade, é permitir que a sua palavra fale ao nosso coração. Se você entrou aqui hoje com o coração marcado, manchado pelo peso e pela vergonha do pecado, hoje você pode sair daqui leve. Hoje você pode sair daqui com perdão, porque a vida de alguém que ama o Senhor é marcada pelo arrependimento e por uma busca sincera em agradar a Deus. E é interessante porque João liga o andar à luz, não apenas a comunhão com Deus, mas também a comunhão de uns com os outros. Ele está dizendo que nós temos mais comunhão com os nossos irmãos quando todos nós fazemos o que, meus irmãos? Todos andamos na luz. Sabe o que isso quer dizer? Que é importante que você ande na luz, mas é importante também que você chame o seu irmão também a caminhar contigo na luz. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo Jesus. E a igreja tem que ser aquele exército que ama os seus soldados. Alguém certa vez criticou a igreja e disse que a igreja era o único exército que deixava os seus soldados feridos para trás. A gente não pode fazer isso. Os que estão feridos e precisam do cuidado devem andar conosco. Irmãos, olha a importância que nós temos de andar na luz, mas também de juntos, como igreja do Senhor, andarmos na luz. Quando somos sinceros diante de Deus, isso reflete também nos nossos relacionamentos com o irmão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a luz, ela promove unidade, ela promove transparência, ela promove confiança. A igreja, meus irmãos, é chamada a ser uma comunidade de luz. Não para espaços de máscaras, manipulações, desonestidades, hipocrisia ou espiritualidade superficial, mas nós somos chamados como igreja do Senhor a andar na luz. E a ênfase, meus irmãos, está na abrangência da purificação. Não há pecado tão grave que o sangue de Cristo não possa limpar. É claro que talvez você tenha aquela crítica: pastor, mas o pecado contra o Espírito Santo. Sei, esse é um capítulo importante que a gente vai ver em algum momento. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados, se você deixar os seus pecados, você ganha o perdão de Cristo Jesus. E você sai daqui hoje com um coração mais leve. Isso, meus irmãos, quer dizer que nós não somos perfeitos. Gostaríamos de ser. Talvez andávamos sem pecado, mas nós não somos perfeitos. Mas precisamos ser sinceros. Não somos perfeitos, mas precisamos ser sinceros e viver com um coração aberto para a ação santificadora do Espírito Santo. E João, meus irmãos, aprofunda esse princípio quando diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão, meus queridos, é o caminho da restauração. Pastor, eu quero mudar minha vida. Comece confessando o seu pecado. Comece confessando as suas faltas. Não se trata aqui, meus irmãos, de uma formalidade religiosa. E às vezes, quando a gente olha lá, momento de contrição no culto, até o nome é difícil. Mas aqui não é uma ideia superficial, fria, mas a ideia de nós confessarmos os nossos pecados e falar: Senhor, eu não quero mais viver assim. A minha semana foi assim.
A minha vida tem sido assim, mas a partir desse momento eu quero uma atitude, não de um formalismo religioso, não de uma capa religiosa, não de uma roupa bonita, mas o que eu quero é quebrantamento. O que eu preciso é de arrependimento. E Deus, meus irmãos, responde à confissão com fidelidade. E olha que palavra linda. Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, que palavra linda. O Deus que é santo em tudo, o Deus que é luz, ele chama o seu povo, ele conhece a gente, ele conhece a dureza do nosso coração. Ele conhece muitas vezes que a gente tem dificuldade em obedecer em muitas áreas, mas ele diz: vem para cá, confessa o seu pecado, deixa o seu pecado e vamos caminhar junto. Ele é fiel às suas promessas. Quando nós confessamos, irmãos, ele perdoa. E não é porque eu estou dizendo isso, é porque ele promete perdoar na sua palavra. Ele promete perdoar. E a confissão, meus irmãos, portanto, não é um ato de desespero, mas é um ato de fé, alicerçado na misericórdia e no poder purificador do nosso Deus. Mas o João, ele é enfático. E se ele está sempre falando do lado positivo e do negativo, ele está dizendo: olha, é fiel e justo para nos perdoar, mas eu não quero que você saia daqui com o coração auto-enganado. E nos versos 8 e 10, ele fala sobre o perigo da negação. E olha o que ele diz lá. Por fim, João nos alerta dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Às vezes eu fico pensando que parece que João está dialogando com a gente quase que ao vivo. É como se ele estivesse falando: olha, Deus é a luz, mas eu estou lá. Ele falou assim: não, se você não andar na luz, você não está com ele. Ele falou assim: não, mas eu posso manter comunhão andando nas trevas. Não, você não pode manter comunhão andando nas trevas. Mas então como é que eu faço? Confesse o seu pecado. Mas talvez você possa dizer: mas olha, eu não tenho pecado para confessar. E João fala: nada disso. Se dissermos que não temos pecado, o que ele diz aí, irmãos? Enganando. E não estamos com a verdade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o quê? Então João tá bravo aqui, né? Porque mais uma vez ele chama o quê? Irmãos, quem faz isso? De mentiroso. E a gente sabe que chamar alguém de mentiroso é algo muito forte. Aliás, se você quiser arranjar briga com alguém, chama ele de mentiroso. A gente sabe que isso é forte. E João está dizendo: se você faz isso, você é mentiroso. Pastor, eu não tenho pecado, eu sou um cara. Ou você já viu aquela frase bonita: eu não tenho nada do que arrepender da minha vida. Quem pensa assim, meus irmãos, a palavra de Deus é categórica em dizer que é mentiroso. E aqui ele anuncia negar a presença do pecado, é negar a prática do pecado. E ambas as questões revelam uma espiritualidade falsa. O primeiro erro aqui é o auto-engano. Olha o que ele diz: a tentativa de parecer justo aos próprios olhos, quando você nega e diz: não, eu não sou. Eu não sou tão pecador assim. Eu sou até uma pessoa boa. Olha, se você me acompanhar, você vai ver que eu amo a minha esposa. Eu faço bem para quem está do meu lado. E a gente começa então meio que criar o nosso castelinho de virtude. E falar: olha, tá vendo quantas virtudes? Tá aqui, ó, as minhas virtudes. Tá aqui as minhas credenciais de alguém bonzinho. Mas, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós impedimos a verdade de agir. Não reconhecer o seu pecado é não se arrepender. E não se arrepender é não ter a graça da transformação. E um segundo momento, e João vai fazer muito isso. O segundo erro que ele denuncia aqui é chamar Deus de quê? De mentiroso. E João agora pega pesado quando ele diz assim: se dissermos que não temos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João, meus irmãos, portanto, ele coloca que a sinceridade, a humildade, a abertura diante dos olhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode enganar o pastor. Sabe por quê? Porque você pode enganar os presbíteros. Sabe por quê? Porque você pode enganar o irmão que está do seu lado. Mas a Deus você não engana. Não adianta você levar uma vida de aparência para mim. Aliás, quando você faz isso é pior, porque isso revela o seu coração idólatra de ter mais medo do pastor, do irmão da igreja, do que do próprio Senhor Jesus. Ter mais temor de alguém que está do seu lado do que o Senhor. Isso é idolatria.
João nos chama, portanto, meus irmãos, à sinceridade. João nos chama à humildade. E eu quero então concluir a mensagem desta noite, meus irmãos, dizendo o seguinte: 1 João capítulo 5, verso 10, um texto incrível, nos convida a abandonar a superficialidade espiritual. Nos convida, irmãos, a abraçar uma fé genuína, moldada pela luz. E essa luz revela as nossas falhas, mas também nos aponta, meus irmãos, para a cruz do Calvário. Deus não espera de nós perfeição, mas espera do nosso coração sinceridade. Viver na luz é um convite diário à confissão e à dependência da graça e da comunhão de uns para com os outros. Não é um caminho de orgulho espiritual, não é, mas é um caminho de humildade constante. Não é um caminho de isolamento, mas é um caminho de partilha. Não é algo que eu ando sozinho, mas que eu caminho com a igreja. Se você tem tentado, meus irmãos, esconder a sua dor, se você tem tentado esconder os seus pecados, se você tem tentado viver uma fé apenas de aparência, hoje é o tempo de voltar-se para a luz. Deus é luz e Ele convida você a andar na luz. A confissão, meus irmãos, abre portas para a restauração e a restauração nos conduz à verdadeira comunhão. Que o Senhor, meus irmãos, nos conceda corações sinceros, sensíveis à sua voz, desejosos de viver na luz com Ele e na sua presença todos os dias da nossa vida. Que Deus os abençoe, meus irmãos.